Olá pessoal, eu sou a Mari e eu voltei. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o livro A Vida e as Aventuras de Nicholas Nickleby, do autor Charles Dickens. Essa minha edição aqui foi lançada no Brasil em 2017 pela editora Amaryllis. Ela é em capa dura, as folhas são amareladas, tem um tamanho de letra ótimo, ele tem bastante espaçamento aqui nas margens e o espaçamento entre linhas é bem confortável de se ler. A tradução ficou por conta da Marilúcia Felizola Carneiro Pessoa e tem uma introdução feita pela Mariana Teixeira Marques Puyol. Bom, este é um pequeno calhamaço, né? E a primeira vez que ele foi lançado em 20 fascículos, que a publicação começou em 31 de março de 1838 e foi até dia 30 de setembro de 1839. O autor ele já tinha lançado The Pickwick Papers, que eu ainda não li, e o Oliver Twist, que eu já li e eu amo. Antes de começar a escrever esse livro, ele e o amigo ilustrador foram até Yorkshire para conhecer algumas instituições ali que eram internatos de criança. Eles eram muito famosos naquela época, naquela região, por pegar as crianças que eram meio que indesejadas para as famílias e serem colocadas numa instituição de ensino que na verdade nada mais era do que uma fachada. As crianças elas sofriam bastante ali. Esse livro é bem característico do Dickens, ele tem um melodrama com todos os ingredientes. Um herói belo e virtuoso, uma heroína, uma mocinha inocente e pura. A gente tem os vilões que são odiosos, mas ao mesmo tempo tem a sua veia cômica. Eles são bem caricatas. A gente tem duelo mortal, reencontro familiar, herança perdida, enfim. Uma das grandes críticas aos personagens do Dickens é que eles não têm tanto assim um desenvolvimento pessoal. Porque os mocinhos são 100% bons e os vilões são 100% ruins. E eles começam e terminam o livro dessa forma. No caso do Nicholas Nickleby, eu acho que não vi tanto problema com essa falta de desenvolvimento do caráter do personagem. Porque ele abrange um período da vida deles que não são muitos anos. É um período bem conturbado, mas é um recorte da vida deles. Eu fiz meio que um diário de leitura lá no meu Stories, então se você não me segue, corre lá, é @maridalchico no Instagram. E aí eu falava um pouquinho sobre o que eu tinha lido aquela semana, o que eu tava sentindo, e eu falava principalmente sobre o enredo. Eu vou falar um pouquinho sobre o enredo agora pra vocês terem uma noção do que fala esse livro, né? Mas eu não vou me aprofundar muito no enredo, porque eu não tô aqui, eu não vou fazer um resumo do livro, tá? Então, Nicholas Nickleby, que é o personagem principal, ele perdeu o pai, ele tem 19 anos, o pai morreu e deixou ele, a mãe e a irmã mais nova na miséria. Eles vão até Londres, eles moravam no campo, então eles vão até Londres, na cidade, em busca de ajuda. E eles vão procurar o tio, o Ralph. E o Ralph, ele fez uma fortuna trabalhando com negócios de... Ele é meio que um agiota, tá? E aí ele é muito mesquinho, ele é muito econômico. E aí ele fez assim uma fortuna e o Ralph, ele fica muito bravo quando os sobrinhos e a cunhada aparecem ali pedindo sua ajuda, porque afinal de contas ele mal conhecia aquelas pessoas. E se o irmão morreu, por que ele tem que arcar com esse prejuízo? Sim, esse é o pensamento do Ralph. Logo de cara, o Ralph não gosta do Nicholas e ele acaba arranjando um emprego de professor numa escola de Yorkshire junto com o Sr. Squeers. Aí ele envia então o Nicholas pra lá, prometendo que vai cuidar da irmã dele e da mãe para que elas tenham uma vida autossuficiente ali na cidade. Com isso, ele arranja um emprego pra Kate trabalhar com uma modista, fazia chapéus e roupas. Nicholas sofre muito ao deixar a família, ele nunca tinha ficado longe da irmã e da mãe, mas ele aceita pelo bem delas e ao chegar nessa escola ele fica horrorizado com o tipo de tratamento que essas crianças recebem. E é aí que entra a principal crítica social do autor nesse livro. Ele mostra como as crianças eram submetidas a tratamentos e educação miseráveis, assim, né? Eles passavam fome,
Tem uma parte aqui que a senhora Screes, ela confessa que ela dá enxofre para as crianças não sentirem fome, para eles comerem apenas uma refeição no dia. O senhor Screes, a grande vontade dele, o grande prazer dele é bater nas crianças, é bater nos seus alunos. E ele impede que o Nicholas faça alguma defesa, faça alguma coisa contra isso. Ali tem um garoto que é o Spike. Ele já não é mais criança, ele tá ali há muitos anos. Nos primeiros anos, eles recebiam pagamento, né, pro Spike continuar ali. Mas depois de um tempo esse pagamento parou de acontecer. E aí eles meio que deram trabalho pro Spike em troca de comida e moradia. Só que é um trabalho subhumano, eles tratavam o Spike assim como burro de carga mesmo, sabe? O garoto passava frio, o garoto não comia, o garoto só apanhava e ele tinha uma deformidade física. Chega um momento de quebra onde Nicholas não consegue mais ficar quieto, ficar calado diante de toda aquela atrocidade contra as crianças, e ele acaba atacando o Sr. Screes e ele foge, ele vai embora. E aí uma pessoa vai junto com o Nicholas. O Sr. Screes fica completamente arrasado. Enquanto isso, em Londres, a Kate tá trabalhando, o Ralph convida ela pra ir pra um jantar. Ela fica surpresa ao perceber que esse jantar na casa do tio só tem homem. Esses homens, eles são rudes com ela passa assim por situações bem complicadas, principalmente pra uma mulher solteira, né, pra uma garota solteira daquela época. E a gente percebe o verdadeiro caráter do Ralph. O Ralph, ele tem um ódio muito grande pelo Nicholas e ele começa a desenvolver uma afeição pela Kate. Mas esse início de afeição não é o suficiente para mudar o caráter dele. Bom, ao longo do livro a gente tem várias idas e vindas do Nicholas para Londres, para outra cidade, troca de trabalho, ele briga com o Ralph quer se vingar do Nicholas. E aí acaba encontrando uma mulher que ele se apaixona, a Kate também se apaixona e enfim. Eu gostei muito da leitura desse livro, mas eu tava com as expectativas altas. E isso acabou atrapalhando um pouquinho. Pra mim não é a melhor obra do autor, tá? Eu gostei bastante, mas meu favorito continua sendo David Copperfield e depois vem o Oliver Twist. Então tem alguns pontos negativos que, assim, gente, apesar de eu amar o autor, ser super fã do autor, ter gostado muito da leitura, eu enxerguei sim alguns pontos negativos. O Nicholas e a Kate são os dois personagens principais. Tem momentos que some completamente o Nicholas e fica a Kate, e outros momentos a Kate some e fica só o Nicholas. Mas eles são os personagens mais desinteressantes da trama. Os personagens secundários, eles são muito mais cativantes. Outra coisa que eu não gostei muito é a falta de química no romance. Acontece 2 romances aqui, né? 3, na verdade. Eles aparecem tanto pro Nicholas quanto pra Kate e pra um outro personagem que eu não vou dizer quem. Mas o autor, ele peca na hora de passar esse sentimento pro papel. Então, assim, não tem química nesses relacionamentos, sabe? Um se apaixona pelo outro e beleza, eles estão apaixonados. O autor não consegue demonstrar essa paixão pro leitor. Uma coisa que eu fiquei muito irritada aqui eram todos os momentos que a senhora Nickleby aparecia. Gente, como eu odiei essa mulher. A mãe do Nicholas é muito chata. Ela fica divagando sobre assuntos que não tem nada a ver e parece que tá ali enchendo linguiça, sabe? Não gostei nem um pouquinho dela. Eu acho, mas eu também entendo a visão do autor, porque ele publicava suas histórias em fascículos. Então ele precisava ali manter o leitor entretido, porque até o próximo mês, onde seria lançado o próximo capítulo. Então, às vezes, termina um capítulo num cliffhanger, e aí no próximo aparece ali a mãe do Nicholas, que fala blá 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 blá, e depois vai aparecer a resolução daquele capítulo anterior. E isso dá pra perceber que o leitor, ele precisava esperar de 1 a 2 meses pra saber a resolução do que estava acontecendo anteriormente. Ficou muito confuso ou deu pra entender? Por isso eu acho que o livro seria muito mais impactante se ele tivesse sido editado e cortado aqui algumas boas páginas. Outra coisa que eu esperava ver mais era uma crítica social mais aberta. No entanto, ela aparece, mas ela aparece um tanto de forma velada. Ela não é tão escrachada como em Oliver Twist.
ela não é tão aberta como em David Copperfield. Então aqui, a parte principal, além das instituições de Yorkshire para crianças, para garotos, ele também vai falar um pouco sobre a Poor Law. E a Mariana, que fez a introdução, ela explica aqui um pouquinho. E ela tá falando sobre a New Poor Law, que foi implementada em 1834. Eu vou ler um trechinho aqui. Os candidatos ao auxílio seriam acolhidos em workhouses, espécie de abrigos, sendo que as condições de sobrevida em tais lugares deveriam ser piores do que aquelas oferecidas a alguém que recebesse o mais baixo de todos os ordenados. Assim, segundo a lógica da reforma, diminuíam os riscos de que a assistência parecesse mais interessante do que o trabalho. As workhouses ficaram rapidamente conhecidas como Bastilhas, numa referência à célebre prisão parisiense, cuja invasão marca o dia da Revolução Francesa, e nelas eram confinados, em sua grande maioria, os enfermos, os deficientes, os idosos e muitas crianças. E aí a gente tem uma parte meio que biográfica do autor, porque a sua família, quando ele era novo, ele precisou deixar a escola, ele foi trabalhar numa fábrica de tintura de sapato, e o pai, a mãe e os irmãos foram levados para uma workhouse. Então era isso que eu tinha para falar sobre o Nicholas Nickleby, que foi o meu Charles Dickens de 2017. Eu ainda não sei o que eu vou ler em 2018 do autor, mas eu tenho certeza que eu vou ler biografias dele. Inclusive eu já comecei a ler, eu tenho algumas biografias aqui comigo que eu comprei na Amazon pro Kindle, e eu comecei a ler para pesquisar um pouquinho mais sobre as condições em que esse livro aqui foi escrito. Então eu espero que em breve eu consiga fazer um vídeo falando um pouquinho sobre esse autor. O que vocês acham da ideia? Aproveitem então e já curtam esse vídeo. Se você é novo por aqui, não esquece de se inscrever para receber as atualizações e deixe seus comentários pra gente conversar. Eu vou ler dois trechos aqui que eu gostei demais. Eu marquei muita coisa, não sei se dá pra ver no vídeo. Marquei muita coisa, mas tem dois trechos que eu preciso ler pra vocês. E depois eu acabei descobrindo que eles são um dos trechos mais famosos do autor. Os sonhos são as criaturas brilhantes de poemas e lendas que se divertem na terra à noite e se dissolvem ao primeiro raio de sol que lança sua luz sobre o sofrimento inexorável e a dura realidade em sua peregrinação diária pelo mundo. Quando falo de casa, estou falando da minha casa, que é a sua, claro. Se fosse definida por 4 paredes e um teto, só Deus sabe como eu ficaria confuso para dizer onde ela fica. Mas não é o que eu quero dizer. Quando falo de casa, estou me referindo ao lugar onde, na falta de um melhor, aqueles que eu amo se reúnem. E se esse lugar fosse uma tenda de ciganos ou um estábulo, eu ainda assim lhe daria esse belo nome. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Desculpe se eu falei demais, se esse vídeo ficou muito grande. A gente se vê numa próxima. Tchau, tchau!